Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast oficial da Parada LGBT de São Paulo, o Vozes da Parada. Eu sou Isaac Criscuolo e semanalmente estarei aqui conversando com entrevistados e outros convidados sobre questões que impactam a comunidade LGBT+. Tudo isso com muita informação, entretenimento e afeto. Smirnoff apresenta Vozes da Parada, o podcast oficial da Parada LGBT+, de São Paulo. Vozes da Parada. Para esse primeiro episódio, a gente vai contar a história, a criação da Parada LGBT de São Paulo e os momentos mais marcantes dos últimos 25 anos, das últimas 25 edições. Para conversar sobre isso, estão aqui com a gente Cláudia Garcia, presidente da Parada. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que a gente se divirta, se informe e se alerte nesse podcast. Obrigada. Nelson Pereira, integrante do Conselho de Sócios Fundadores da Parada. Olá, galera. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. E a drag queen Tchaka, que também é apresentadora da Parada de São Paulo. Eu já quero fazer a contagem, já pode? Pode. Imagina a gente lá na Avenida Paulista, lotada, chovendo com frio ou com muito sol, tá tudo bem, tá tudo certo. Se tem poucas pessoas ou muitas pessoas, vamos fazer o seguinte, fica, quem sabe até o final, a gente faz essa contagem juntos. já fez o gancho para vocês ficarem. Para começar, Nelson, como começou assim a Parada de São Paulo? Como surgiu essa ideia? Você estava lá na primeira edição. Conta um pouco pra gente. Falar que estava na primeira já denuncia a minha idade, né? Mas tudo bem. Isso já... Mas sem problema nenhum. Na verdade, eu chego enquanto participante em 97. Então, eu vi um chamado na Folha de São Paulo e tinha 2 chamados porque ia acontecer a Parada do Amor, que é uma parada eletrônica tal, que também já era bastante comum na Europa, e a Parada LGBT. E eu, junto com o meu namorado, na ocasião, né, o Damião, falamos, vamos para a Parada, porque eu pensava o seguinte... Eu tinha uma inveja das bichas americanas, para ser bem sincero, porque eu falava assim, quando você via a Parada de São Francisco, de 1 milhão de pessoas, e a gente aqui ainda estava no gueto, né? Quer dizer, a Parada de São Francisco já tinha acontecido 30 anos atrás, a gente estava aqui no gueto e a gente precisava ir para as ruas. Então, eu cheguei, encontrei uma multidão na escadaria do Casper Libero, com bexiga e etc. Aí eu me juntei às pessoas e desci com ele segurando a bandeira. Aí na semana seguinte eu já fui procurar quem organizava. E aí, na verdade, não tinha ainda uma instituição, era um pool de grupos, né? Alunos da CAIUSP, né? Ligados a partidos de esquerda, independentes, e o grupo Corsa, que era o grupo majoritário. Corsa significa Cidadania, Orgulho, Respeito e Solidariedade, que era um grupo basicamente de autoajuda, que se reunia a finais de semana para discutir temáticas como a família e LGBT. E era um grupo bastante legal, e era o grupo majoritário. E eu fui para o Corsa, e já no ano seguinte eu já estava ajudando a fazer a Parada de 98, aí sim, enquanto organizador e não mais quanto participante. Maravilhoso, né? E quando surgiu Cláudia, quando surgiu a APO GLBT de São Paulo? Na verdade, essa época eu ainda não tinha entrado. Foi ainda com o Nelson, né? Foi, acho que em 99, né? 99. Só lembrando que, assim, o primeiro piloto, o pessoal esse coletivo que tentou organizar, eles tentaram fazer em 96, mas foi apenas uma manifestação na Praça Roosevelt. Ela não saiu encaminhada como os moldes das paradas no mundo, mas a gente entende que já foi um embrião. E a associação nasce em 99 justamente pelo crescimento da própria Parada. Nenhum dos grupos queriam assumir, os grupos que eram desse coletivo. Então saiu assim, basicamente um pouco a gente discutiu um estatuto para criar a associação da Parada e saiu praticamente um membro de cada grupo. Então veio eu, Beto de Jesus do Corsa, o outro veio do CAIUSP, outros do Núcleo de Igreja Lésbica do PT, e aí criou-se a associação em 99. Em fevereiro de 99 nasceu a associação, porque você precisa ter da pessoa jurídica para representar. Então, os órgãos públicos querem saber quem é que organiza isso juridicamente, né? Até para responsabilizar caso
ocorra e ter todas as tratativas de autorização. E aí que nasceu para executar a parada, mas depois ela, dentro do seu estatuto, abriu um leque de outras bandeiras de lutas, não só para fazer a parada, mas para representar um coletivo LGBT mais na cidade e no município. E na República como um todo, né? Isso facilita o processo mais burocrático, né? De que é organizar a parada em si. Sim, porque as pessoas acham que a gente tem que só chegar lá e colocar a parada na rua e tá tudo certo. Não tá. A gente, que nem agora, nós vamos voltar depois de 2 anos. Então, a gente já está com todas as tratativas de liberações para poder executar a parada. Então, eu preciso do prefeito autorizando, a polícia militar, a CT, todos os órgãos envolvidos. Eu preciso oficializar esses órgãos, eles autorizar para eu poder ir à rua. Óbvio, se não houver uma autorização, a gente sempre questionou isso. Eu posso transgredir para a rua? Posso, porque nós somos movimento social. Antes de qualquer coisa, as pessoas têm que entender que assim, a parada é uma manifestação social e é um direito guardado na nossa Constituição de se manifestar. Óbvio que a gente vai seguir todos os processos burocráticos porque ganha a cidade de São Paulo, ganha todos os participantes, quando eu tenho melhor estrutura para atender esse público que está lá. Agora, eu tenho uma dúvida, assim, não sei se também tem, Cláudia. Isaac, o pessoal que está ouvindo, é o seguinte. Como eram os rostos das pessoas lá de 98? Como era a expectativa? Tinha apreensão, tinha um medo, tinha uma coragem, tinha uma provocação, uma rebeldia? Como era as pessoas? Tinham as lésbicas, tinha uma proximidade maior? Como que era, assim? Olha, quando eu cheguei, eu fui sem medo. Eu lembro que estava frio. Tava frio, tava um tempo meio chuvoso, cara de São Paulo mesmo, sabe? São Paulo tradicional mesmo, aquela garoa. Mas depois o tempo firmou e assim, isso tem sido ao longo das paradas. Tem parada que a gente achou que ia cair um mundo. Aí eu falei, São Pedro é gay, gente. Ele arrasa. Sol toda. Ele nunca vem. E teve um ano que tava frio, mas o povo não quer saber. O povo quer saber do fervo e vai mesmo. Assim, quando eu chego lá, eu não conhecia ninguém. Então, para mim, era tudo novidade. E, assim, para mim, eu estava felicíssimo, porque era... Seus pares, né? Meus pares. Que é isso que eu trago até hoje, sabe? É quando você chega na parada e as pessoas, elas estão lá por vários motivos. Por motivos políticos, pela reivindicação, pela festa em si. Cada um tem os seus motivos, mas acho que o maior motivo que traz as pessoas ali é encontrar os seus pares. E essa essência é a mesma que eu tenho até hoje, sabe? De pertencimento. Cara, eu pertenço a eu tenho o direito de estar aqui às 2h da tarde, sim. O meu corpo está aqui, nu ou desnudo, fantasiado ou não fantasiado, negro, branco, alto, magro. PCD. Isso. É isso. E isso é o que para mim norteia até hoje, é o que ainda me faz sentir ainda uma emoção quando eu estou na parada. Quando ela nasce de 2.000 pessoas e chega a 3 milhões, né, num período muito curto, e se mantém, porque se você pensar, nenhum grande evento consegue se manter tanto tempo, porque ele se esgota, mas a gente não se esgota por quê? Porque a gente ainda tem emana essa energia de amor, que é o que nós estamos lá, celebrando o amor. Celebrando o amor que ousa dizer o seu nome. Né? É isso que nós estamos lá fazendo. Olha, e se tem uma coisa que não tem a diretoria e quem trabalha na associação é o tal do ego. Porque e a Cláudia, durante o percurso, durante o dia, onde estão? Eles estão lá embaixo correndo, como é que é o cordeiro e tal. Só um minutinho, o bombeiro vai dar tudo certo, não sei o quê. Calma, a gente vai tá tudo bem, tá tudo bem. Porque tem que transcorrer. Tem um rito, né? Do começo, meio, fim, para que não tenha nada, só tenha paz, tranquilidade, muito respeito. Então, assim, aonde está o Viterbo? Ih, tá, o Diego, tá não sei aonde. Então, assim, eles estão todos... O Nelson, ele vai de carro em carro. Como é que tá? Eu não sei o que. Eu chego 5h da manhã, porque assim, os carros precisam passar por uma vistoria, os trios, eles precisam ter uma série de documentações, porque a gente está falando de um evento público de milhares de pessoas e a gente precisa primar pela segurança dessas pessoas. Então, a gente exige um monte de documentação e, aliado a isso, eles passam por a vistoria pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiros, lá
na Avenida do Estado, ali, né, onde a gente concentra eles, prota os trios para poder subir. Então, 5 horas da manhã eu já estou lá e, né, eles sobem, eu vou tomar meu café e depois esquece. Sobe de 2 horas que eu vou saber o que é comer. E a gente enlouquecido ali porque No salto alto. No salto alto, amor. E não cai, não deita. Então, uma coisa assim que faz, da minha experiência, eu lembro que eu militava nos anos 80, que é uma outra história, um outro tipo de trabalho na época. E eu militei no Somos, né, um grupo homossexual na época, que a gente falava homossexual, né, de afirmação homossexual, que era a nossa luta na época. E, assim, do Somos eu parti para a esquerda, fui libelu, estava na criação de um partido de esquerda, sou filiado até hoje. Mas depois eu parei exatamente porque eu fui para o movimento, né, de esquerda e parei um pouco, né, com o movimento na época homossexual e começou a LGBT. Os anos 90 estava em outro movimento. Aí, de repente, no final... Eu lembro que, assim, apesar de todo esse tempo militante, eu nunca tive coragem de andar com uma namorada de mão dada na rua, nunca. E eu lembro que quando a parada atingiu, acho que os 300 mil, eu estava casada na época, acho que é 2000, se não me engano. Ela estava descendo a Consolação. Eu morava na Consolação, Aí eu saí com a minha namorada. No fervo. Pra gente ver assim, aí a gente chegou e viu. Eu lembro até hoje a emoção que eu tive. Aquele puta de um arco-íris, assim, no começo da Consolação, e aquele monte. Mas era muito grande. O da bexiga, né? Foi um primeiro que teve foi maravilhoso. Incrível. Aí desci aquele. Aí naquele dia, acho que foi em 2000, eu tive coragem de dar um beijo na minha namorada e pegar na mão dela na Rua Consolação. Aí eu desci, a gente foi encontro, né? E descemos junto com o pessoal. Aí começamos a acompanhar. Santa Cher, Não, encontrei, falei, gente, é o meu... Ali eu tive... Engraçado como... E eu lembro que aí depois a gente se separou em 2002 e eu fui na parada em 2002. E eu lembro que eu fui na sede, ainda estava o Beto. E eu falei assim, não, porque eu já estava afastada do movimento mais, assim, uns anos, né? Quando eu fiquei casada, eu fiquei meio em casa, não fazia muita coisa. Aí eu falei assim, não, vou voltar. Aí eu cheguei lá e eu já voluntária por natureza, fui na reunião, já comecei a participar da reunião, não sei por que eu não fui assim como voluntária, fui na parada de 2002 e entrei no final do 2002. Aí eu lembro que né, tinha acontecido umas divisões, umas reorganizações lá dentro. Aí, né, que foi na época da reorganização interna, né? E eu lembro que eu fui em 2003 como voluntária. E eu lembro que, além dessa experiência do Nelson de achar os pares, eu lembro que em 2003 foi o ano que a parada chegou a 1 milhão. E eu lembro que eu cheguei 9 horas da manhã, eu não dormi à noite, que eu era voluntária, primeira vez que eu ia, assim, como voluntária. Eu não dormi, eu cheguei na Paulista 9 horas da manhã, eu fiquei com frio na barriga, eu falei assim, ai, não tem nada, não tem ninguém. Aí eu cheguei, mas aí eu... Aí eu cheguei... Aí daqui a pouco brota, aí eu cheguei assim, não fui pro Banco Real, lembra que tinha uma coisa... Aí eu lembro que eu vi os caras enchendo os balões. Quando eu vi eles enchendo os balões, aí eu comecei a me emocionar. Aí foi a primeira parada. Aí eu fiquei, né... Como voluntária, entrei na diretoria em 2004, né, como primeira secretária, e fiquei um bom tempo, aí me afastei de novo, voltei, aí assumi a presidência em 2017. E para mim, assim, são 2 momentos da militância que eu tive que reaprender a militância. Porque é lógico que eu, como uma esquerdista, trotskista, marxista, né, um monte de ista e bem radical na minha concepção, eu tive algumas dificuldades assim, de reaprender a composição. Eu nunca tinha militado em sindicato, e é quase isso, onde você tem pessoas diferentes, de agremiações e partidos diferentes, que você está ali na mesma causa. Então, isso também foi um aprendizado, lidar com o terceiro setor, essa coisa do CNPJ, entendeu? Eu ainda vinha com a militância, mas precisa fazer tudo isso? Aí eu falei, precisa. Aí você vai entendendo por que é outro panorama, né? E aí eu aprendi muito, assim, para mim, politicamente, continuo acrescentando. E a parada, para mim, ela tem essa coisa assim, o público que vai lá, ele precisa dessa parada.
Tem muita gente da comunidade que acha que não precisa, mas a gente vê que tem gente que precisa sim. É o momento de expressão. Eu sei o que eu senti. E eu sei que muita gente lá ainda sente. Por isso que até hoje eu me emociono com a parada. Até hoje, quando eu penso nela, vai me dando uma agonia. A gente começa a ter pesadelo, né? Uns dias antes que não vai dar certo. Vai acontecer. Porque é a expressão, e vou dizer, é o movimento que ainda tem mais gente na rua. E a gente na rua muda as coisas. Não é só hashtag. A internet é importante? É. A rede social é importante? É. Mas povo na rua dá um efeito muito diferente. Assusta. Tanto que a gente chegou onde chegou e até teve um respeito até da imprensa, até os políticos vêm procurar, porque entende que a gente tem o poder de botar essas pessoas na rua. E não é meia dúzia, entendeu? Eu acho que isso de ver as pessoas na rua é muito inspirador mesmo. Eu sou de Aracaju. Amo! A minha primeira, eu Que acho... lindo. Essa, tipo, meu Deus. É lindo, eu queria conhecê-lo. Eu lembro da minha a primeira vez que eu soube da parada, eu acho que foi 2005. E eu lembro que eu via na revista Veja, né? Que tinha aquela de sair a foto ou na internet. E eu tinha aquela vontade de um dia eu quero ir pra São Paulo, um dia eu quero ir na parada. Porque era aquele momento de se identificar e entender que, meu Deus, milhares de pessoas estão na rua naquele dia celebrando isso. E eu acho que a minha primeira parada foi 2010. E pra mim é muito emocionante também. Eu sempre falo que todo ano eu tenho que ir na parada ali na Consolação com Paulista, que você olha e você vê aquela multidão. Isso, acho que é um dos... É maravilhoso. Exatamente. É. Aquela curva me emociona muito. Assim, é todo ano de pensar, meu Deus, todas essas pessoas estão aqui celebrando, né? Celebrando, porque se é LGBT... Orgulhos de diferentes, serem né? opção. É. Pra mim, eu acho que tem muito essa conexão mesmo de se identificar com aquelas pessoas num mesmo propósito naquele dia, assim, sabe? Na multidão, assim. Só para te contar um detalhe que eu achei... Conta todos. Uma vez eu estava fora da parada, né? Um dos anos que eu saí, teve uma diretoria, e eu lembro que eu ia fazer alguma coisa no dia da parada. Uma reunião de esquerda. Sim. Coisa, né? Aí eu peguei, eu estava indo, e era no Paraíso. Então eu tinha que atravessar, né, praticamente o percurso da parada. E aí, não estando na parada, eu senti o bastidor da cidade, né? Eu entrei no metrô, as pessoas vinham empoderadas. Isso era magnífico de ver. Porque, assim, no dia a dia, as pessoas vêm com medo, vêm sozinhas, sabem que podem ser atacadas, sabem que vão ser observadas, né? Ainda tem, né, o risco. Mas no dia da parada, eu vi o outro lado, porque eu vinha mais cedo, então eu não pegava o grosso, né? E eu fui justamente no horário. O pessoal via, tipo assim, mexe comigo agora. Isso é bárbaro, isso é bárbaro. Porque é uma questão, é isso, é apoio. Sabe, olha, não estou sozinha, olha quantos iguais. Comigo, olha quantos iguais. Nossa senhora, Exato. o metrô inteiro cheio. É uma coisa assim, emocionante. A maioria das pessoas vai em grupo, né? Se combina de ir em grupo. Força pra... Entendeu? Muito bom. Eu tenho uma dúvida. Quando que... A parada sempre foi nesse fim de semana do Corpus Christi? Ou foi algo que mudou ao longo do tempo? Não, acho que eu não vou lembrar exatamente a data, o ano específico. Eu acredito que foi na terceira, quando a gente atingiu 100 mil pessoas. E foi mesmo por acaso. Não foi nenhuma afronta ao cristianismo a gente usar a data de Corpus Christi. Aí eu acho que numa das reuniões a gente falou assim, por que a gente não usa um dos feriados? Porque a gente, estrategicamente, foi do cacete, porque... Mas não teve um medo assim, feriado, o mundo vai fugir de São Paulo? Então, E aí fala, teve toda uma discussão. Sim. Mas se você pensar que São Paulo, de certa forma, sempre foi Também uma cidade atrai. que atrai, nesse período, outras Também. pessoas, era uma possibilidade, já que era um feriado nacional, se fosse um feriado local, talvez não. Mas por ser um feriado nacional, a gente falou, poxa, a possibilidade de muita gente vir para a cidade, né? Até para conhecer. Tanto que isso ocorre. Sim, Muita sim. gente vem antes Uma da semana parada, antes, né? e aí Começa. 25 lota, os bairros, porque quer conhecer a cidade, Restaurantes, restaurante, etc. teatros, Tal. hotéis, Então foi saunas. meio que... eu lembro que a gente fez uma discussão de alterar, e aí por que foi Corpus Christi? Porque é junho, e a gente não queria ficar longe do 28 de junho, que é a data comemorativa, né? Do dia do orgulho LGBT, orgulho gay, nasce como orgulho gay, e a gente não queria fugir, então a gente mantém ali a data próximo, que muitas vezes coincide ser mais ou menos para 28, mas foi basicamente isso.
E é uma data muito boa pra turismo também, né? Que as pessoas conseguem se programar, Sim. sei lá, 6 meses antes. Então, essa de se programar, o que que acontece? O mês de junho todinho, a associação faz o mês do orgulho, porque aí expande várias atividades, congressos, mesas redondas, simpósios, muitas lives. E aí começa, e agora, como é que vai ser? Esse ano, acho que deu uma esticada, vai até novembro, né? O prêmio vai ser lá para novembro, depois tem dezembro, ainda tem atividades. Então, assim, tá entendendo a associação que é o ano todo mesmo, todos os dias. Eu até faço uma brincadeira, às vezes, quando termina ali a minha apresentação na parada, que é o seguinte: galera, qual é o dia de amanhã? Segunda-feira, os gritos de guerra, né? Amanhã será a nossa parada. Aí o pessoal, como assim? Como assim? Amanhã, depois e depois, todos os dias, aonde você comunga a sua fé, aonde você estuda, aonde você trabalha, nas praças de alimentação, no seio familiar, continua a parada acontecendo. Aqui é uma celebração dos pares, é um protesto, deve ser feito dessa forma, da forma que você se sentir mais confortável. Mas o restante do ano a gente precisa fazer esse enfrentamento diário, sistemático, às vezes didático, às vezes mais esfuziante, mas deve ser feito, sabe assim? Que aí sim a gente consegue ir aos pouquinhos, ficar orgânico, sabe? A situação e ir diminuindo as violências. E são todas no plural mesmo, sabe? São muitas violências, não só a física, mas estrutural, as verbais, as institucionais. Então, são muitas violências que a comunidade LGBT+, sofre durante todo o ano. É, isso é verdade. Tchaka, Oi, maravilha. como começou a sua história com a parada? Olha, em 1999 para 2000 o mundo ia acabar, lembra? Ah, Nostradamus. é tinha verdade. falado, milênio. o bug do milênio. Você já estava preparando Nossa. seu look. Eu já Tava E guardando arroz, comida, arroz. a Tchaka nasce nesse... Ih, será que vai acabar ou não? No Réveillon de 2000. Meus amigos foram na 25, me produziram, ficaram 4 horas em cima de mim. Eu fiquei bem estranha. Colocaram o apelido, e você sabe que apelido que a gente não gosta? Gruda, pega. E colocaram Tchaka. Eu começo a trabalhar na noite, e à noite as boates, as casas, as saunas, os cinemões eram muito fortes, também como aliados da parada. Então, quase sempre, se não estavam com os seus trios, estavam na divulgação, estavam trabalhando ali no chão. Eu começo ali. Então, desde 2000, aí quando chega de 1 milhão, eu estou também no chão. Eu vou até o chão, até quando eu sou convidada para apresentar a parada. Eu nunca subi num trio. Eu nunca fui na frente sendo, sabe, igual a gente chamava quando era adolescente, aquelas que faziam a baliza. As cheerleaders. As cheerleaders. Eu sempre queria ser, porque tinha, né? E aí os diretores artísticos da parada, muito criativos, começaram a introduzir muita arte dentro dos temas, dentro do que havia sido discutido em várias reuniões para ser o tema da parada. E quando chegou mais ou menos 8 anos atrás, eu tive o convite do Nelson e do Gilson para que eu apresentasse a parada. E ali eu tive uma certeza de que estar junto, estar com os seus iguais, te fortalece, te faz uma continuidade acontecer. E quando eu subo e vejo aquela multidão e eu percebo esses olhinhos que a Cláudia falou de é a minha primeira vez, eu estou com a minha namorada, eu sou uma travesti e eu posso me desnudar e escrever palavras de protesto no meu corpo, e eu não vou ser recriminada, não vou ser desprezada, não vou ser rejeitada, não vou ser assassinada, não vou apanhar, porque estamos todos e todes nessa onda. E eu falei, eu tô no melhor lugar do mundo, no lugar certo, com as pessoas certas. E quando eu pego e tenho esse momento de fazer a responsabilidade de ter
a contagem, ou de apresentar os políticos, ou de apresentar os militantes que perderam, às vezes, os seus entes queridos, igual Mães pela Diversidade, que tem as mamães e os papais que perderam suas filhas assassinadas pela LGBTfobia. Tem até um momento que eu falo com quem está me organizando aqui, que tem uns contatos, uns códigos, e assim, chega. Eu vou até brincar, é o seguinte, vamos imaginar que eu estou chamando o Eduardo Suplicy, que a gente ama demais da conta. Mas o Eduardo Suplicy, ele é bom no quê? Oratória. Então, como é que você pega e fala, Eduardo, pelo amor de Dadá, já deu. Não vai. Então, eu criei uns códigos. Eu falei assim, quando eu pegar no seu braço e fizer 3 vezes, é porque você já tem 10, 15 segundos, já chega. E eu já... Eduardo! O próximo será... Só que aí eu não tenho como fazer isso, né? Eu não tenho como fazer isso com um pai, uma mãe que perdeu um filho LGBT. Então, assim, porque senão não tem o porquê da parada, percebe? Então, é o tempo que a pessoa quiser, se ela quiser chorar, falar todo o ato como foi, porque a gente tá lá para abraçar, a gente tá lá para fazer esse momento dela sofrer menos, sabe? Por essa agressão. Teve até Teve até um momento muito bacana que, assim, numa das vezes que eu estava apresentando, eu vi uma travesti lá embaixo gritando muito, muito, muito. A princípio eu pensei, por preconceito meu, eu acho que ela quer entrar na corda. E eu olhei para alguém e falei, pede para entrar. Não, eu não quero entrar, eu não quero entrar. Eu quero me sentir representada. Eu estou aqui para isso. Me vejam, me olhem, me escutem. E aí eu falei, para tudo. Para. Vamos focar aqui, isso ó. É foda. E aí eu pego e olho para ela e digo o seguinte, a parada é você. Nós estamos aqui porque somos você. Quem estiver próximo, abrace. E aí ela começa a chorar lá e a gente se emociona aqui porque a gente sabe que ela nunca recebeu um abraço. E o que ela queria? A atenção, ela queria o afeto que a sociedade toda a excluiu. E mais uma vez ela faz esse grito. Vocês não estão me vendo? Eu tô aqui. Por que você está fazendo os gritos de guerra sem me ver? Nesse momento a gente pega e faz esse... É simbólico, mas para ela foi muito importante. Teve um outro momento também que eu acho que é muito, muito bacana, que é o seguinte. O Heitor Werneck pegou e fez, num dos anos, ele colocou Mães pela Diversidade para abrir a parada, depois o pessoal fetichista, e depois o pessoal com todas as deficiências. Deficiência mental, deficiência motora, psicológica, tudo. Cognitiva. E chegou um momento da contagem. O Diego, vamos. E eu, tá, então vamos na contagem. E eu falo 10 e faço uns gritos de guerra, depois vai o 9. Eu vejo uma menina belíssima, de cadeiras de rodas, olhando pra mim, loirinha assim e tal. Eu falei, gente, pensando rápido e fazendo os gritos. Se eu fizer a contagem, mais de 3 milhões, vai pegar, ela pode se machucar. Eu não vou continuar contando, não. E na contagem do 7, do 6, eu chego no dia e falo assim, vou parar a contagem. Não! Acertei o bombeiro só assim, ó. Vamos. Eu falei assim, penso que é fácil. Não é um... Pô, chega lá, tá tudo pronto, mas os bastidores... Nossa né? senhora. Nossa tenso. senhora. Eu falei, não, gente, eu tenho que parar. Parei. Falei, galera, vamos segurar aí no 4, presta atenção. Tá vendo aqui a bebê que está na cadeira de roda? Belíssima sua bota de verniz vermelho, hein, querida? Aí ela... Ela pegou e falou assim... Eu peguei e falei assim, seguinte, você vai no momento mais privilegiado de todas nós. Não é para colocá-la na calçada. Não. Ela é a parada. Faça um círculo, a protegendo, e quando eu acabar a contagem, a gente vai. Ano seguinte, olha isso, ano seguinte ela bateu lá na Associação da Parada.
Oi, tudo bem? Eu sou a Ivone A gata de roda, Ivone bonitinha, Oliveira. que Eu hoje sou a está na gata- diretoria. Ó, Exato, que eu sou a linda. gata de rodas. Eu não sei o que é LGBT, não Bonitinho. sei o que é militância, não sei o que. Eu só sei que a Tchaka me sentiu, me Isso, viu, me percebeu. E eu me senti acolhida, tanto pelo Heitor Werneck como pela associação. E eu queria só fazer. O que eu posso fazer? Hoje ela E tá na hoje diretoria. ela faz parte da diretoria da Associação da Parada do Orgulho Bonitinha, LGBT+, da bonitinha. cidade de São Paulo. Você percebe que tem milhares de camadas. Milhares de Tem camadas. muita história. A viu? gente vai impactando. Em 2017, você entrou em 2017. Não, eu entrei na Não, presidência. na Eu já presidência. estava. Só que eu era vice-presidente, né? Aí o Fernando precisou se afastar, o presidente. Aí eu voltei e assumi a presidência em 17. E quando eu fui eleita presidente, acho que em 18, né? Que foi no primeiro segundo mandato. mandato. Eu tô no segundo mandato como presidente. Em 2017 aconteceu uma coisa bem bacaninha também, acho que vocês já sabem, mas eu fiquei cega. E vai ter a coletiva de imprensa. E o governador, o prefeito, tá todo mundo lá. E todas as marcas, o pessoal que acredita e tal. Ai, quando eu vi a letra, eu falei, meu Deus do céu. O Fabrício Viana, que é o assessor de imprensa, eu falei... Ele falou, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem. E eu tinha um óculos, eu falei, não, vai dar tudo certo. E aí eu falei assim, porque como você já faz isso com uma frequência, eu falei, tá, se eu chamar o governador, ninguém mais fala. Tem uma sequência de autoridades. Então eu vou chamar a presidente, depois eu chamo não sei quem, depois eu chamo todos os lembro que você tava- patrocinadores, depois eu chamo, se tiver um vereador, se tiver um deputado, se tiver o vice, se tiver o prefeito e o governo. Foi isso. E eu não enxerguei nada. E eu estava cega do olho esquerdo, que eu tinha catarata avançadíssima. E eu peguei e falei assim, e agora? E agora nós íamos ter eleições em 2018 e aconteceu o que está acontecendo, que vocês sabem tudo o que está acontecendo. E o meu marido, o Carlito, pegou e falou assim, só tem uma possibilidade de você pegar e operar. Durante essa semana da parada. Eu falei, não, deixa passar. Passou, eu operei, entrei no plano de saúde dele, ele me pediu em casamento, foi por isso que eu aceitei. Pelo plano de saúde. Foi por isso que eu aceitei e fiz. Mas eu falei, meu pai, eu poderia ter colocado, né, toda uma situação de... e o Di muito preciso. Olha, tal pessoa se chama agora, tal pessoa. O Diego é muito ótimo nos bastidores, ele vai e faz acontecer, sabe? E aí foi. Então assim... Você podia ter um momento Vanusa, né? Momento Vanusa, né? Um beijo, Vanusa, meme. que inclusive Vanusa foi uma das artistas que mais... Adoro, tô fazendo mas adoro. Não, a gente chama demais, tadinha. Vanusa é rainha demais. E assim, por isso que a gente brinca, porque a gente tem essa intimidade, né? A Vanusa, ela foi sempre amada pelos LGBTs, sempre. E ela teve, assim, todas as boates, sempre vai ter alguém fazendo Homenageando a Vanusa. ela. Porque, meu amor, Não, ela... maravilhosa. Beijos, Vanusa. Boa recuperação pra você. Não. Em que momento que a parada vira a maior parada do mundo, assim? 2006, quando ela entra pro Guinness Book. Como foi esse processo de comprovação, né? Porque precisa ter um Eles processo de vêm- comprovar pro Guinness Book. Eles foram contar um por um. Vem cá. Colocou o marcador, as bichas. Dois. Não, eles têm um método, porque a própria polícia até então, ela também, ela fazia contagem, ela dava números muito parecidos. Depois de um tempo para cá, por questões estrutural da própria polícia, eles não contam mais. Então, a própria Guinness Book vem, eles têm os métodos deles de fazer a contagem, e eles atestaram que tinha as 3 milhões de pessoas e foi dessa forma. Há sempre essa coisa, assim, sempre fica sempre uma celeuma, com todas as aspas, assim, que, tem 3 milhões, não tem 3 milhões. Aí sim. dos Não cabe, veículos de comunicação, não cabe. teve a Pachorra, não vou citar nem o nome para dar ibope para eles, porque jornalismo Não, marrom a gente não credibiliza. Tem 240, assim... A parada, assim, o que a Cláudia falou é verdade. Eu acho que das poucas vezes, por problema familiar, meu ex-companheiro teve AVC, eu não consegui ir de manhã. Acho que foi na última parada, 2019. E eu vim de metrô. E assim,
aquilo, assim, é o dia inteiro. Assim, eu lembro de um ano que, quando a gente ainda dividia com a Marcha para Jesus, sabe? A gente dividiu a Marcha para Jesus lá na Paulista. Aí Nós somos depois, generosos e solidários. na verdade, acontecia várias... teve 1º de maio, aí teve... Assim, esses outros eventos causou problemas de ordem estrutural, e aí se decidiu que ficaria só 3 eventos na Paulista, e nós fomos um dos privilegiados. Então, só o Réveillon, a São Silvestre e a parada está no calendário como utilização. Então, de cima do palco, enquanto tinha as falas, tratativas que a gente não fez, você vê aquele monte de gente chegando, né? A gente tem um vídeo que alguém gravou do apartamento. Assim, o último trio está virando, e significa que a consolação está tomada dos dois lados. E esse trio tá virando e ela filma pra cá, você tem uma Paulista inteira sem trio. Até a Brigadeiro. Assim, nós temos uma outra parada sem trio, sem contar as paralelas. Então, assim, não é exagero quando dizer você que fala. Então, a gente isso. não tem como contabilizar, a polícia deixou de contabilizar, mas esse número ele nunca diminuiu, muito pelo contrário. A gente percebe que acho que na parada de 2019, era 10 horas da manhã. Já tava 1 milhão. Já tava 1 milhão. Ó, você olhava lá, a gente percebe, no trio já tava zoando. gente até a Consolação, quer dizer, é muita gente, sem contar que ao longo do dia foi chegando muito mais gente, porque a pessoa acordou à tarde, foi pra balada, aí vai 2 horas, 3 horas, então no ápice, quando você olha isso, você fala, gente, muita gente. Oficialmente saiu às 14 horas. Acho melhor a gente dar uma diminuída, hoje às 11. Meio-dia, assim, seria o ideal sair meio-dia. A gente até recentemente, a gente tinha um problema... em 2007, eu era presidente, estava presidente, aí fui chamado pelo Ministério Público para comparecer lá. Não, é porque a Paulista é corredor 1, e porque não sei o quê, e porque... Eu falei, tá, senhor promotor, eu queria entender o que está acontecendo, porque o senhor representa um coletivo. Tem alguma representação do coletivo? Não. Aconteceu alguma coisa nesses 10 anos, porque era 97, né, para 2007. Não, morreu alguém porque deixou de... Não, então não estou entendendo o que eu estou fazendo aqui. Mas aí, mesmo assim, tivemos que assinar um termo de ajuste de conduta, onde colocava várias regras, inclusive dizendo que horas nós tínhamos que começar, que horas o último trio tinha que virar. Nossa. Era tipo 4 horas da tarde, e sobre pena de multa. Sob pena de, sei lá, 2, 3 multas, a gente não mais fazia parada. Na verdade, nesses... Nossa. Quase 20 anos, né? Sim, os bastidores foi bem. que ninguém sabe. Esse TAC a gente tinha que assinar, senão não saía E a um parada. TAC era leonino, tipo assim, se alguém quebrasse um canteiro central, a culpa 30 mil reais para a associação pagar. E é um evento que acho que poucas pessoas sabem, né? E aí nesse TAC, assim, o que foi legal, a única coisa que foi legal é que ele definiu que a prefeitura tinha que entrar e o que nós, quanto a sociedade civil, tinha que entrar. Então, ele dizia, a prefeitura vai entrar com a infraestrutura. Então, os canteiros centrais, proteger o metrô, porque teve um ano que, pela pressão da população, quebrou aquele vidro, tenda para a polícia militar, tenda para a área da saúde, e assim sucessivamente. O número de ambulância que a gente tem. Isso dá em torno de 1.800.000 que eles já deixam na verba destinada para os eventos. Quando você aprova o orçamento do município, isso já está previsto. O que isso significa? Que nós sabemos fazer. Né? Não, o que as pessoas precisam saber, e é importante que a gente esteja aqui para falar, é que assim, muitas vezes você vê lá a matéria e você vai lá nos haters, né? Os comentários. 1 milhão Só que assim, na Semana da Parada, trazido para os cofres públicos, segundo o prefeito falecido Bruno Covas e o que antecedeu ele, o Haddad. O Haddad também falou, não, teve outro. Já o Kassab, o Dória, que era, né? Eles, em coletivas, disseram que o evento trazia 430 milhões para a cidade de São Paulo. Ou seja, nós não devemos absolutamente nada. Pagamos nada para a sociedade. Muito pelo contrário. A gente gera receita, a gente gera emprego naquela semana, os hotéis ficam lotados, os restaurantes ficam cheios. 25 de março... os carfreiros, segundo local, shoppings, o segundo
evento que eles mais faturam depois do carnaval é a própria parada, ou seja, a gente movimenta, e nem é nossa intenção, nem é nossa função, mas você Sim. vê que é uma manifestação que se tornou um grande evento da cidade. Eu sou uma consumidora da 25, sabe? A gente nem percebeu. Eu ajudo, Não, viu? Eu acho, O grind é bomba. eu acho, o grind é bomba, Manda bomba, é verdade. Não, isso Todas é- as boates, não, é. Então você cinemões, veja a importância. as igrejas bombam, né? imagina. A importância Não do tem- que é a parada. E Além dessa detalhe, questão toda que a gente colocou, da sinergia, das pessoas se encontrar, das pessoas se sentir, Expressar politicamente. emanar amor, emanar empatia. Sabe, é um combo. A gente traz um combo completo de benefícios para a cidade. E detalhe, assim, detalhe sobre a questão da estrutura, né? Que a parada ocupa na Paulista. O pessoal fala assim, mas é o corredor 1. Eu falo assim, experimenta passar mal numa segunda-feira com trânsito normal, ver se você consegue atravessar aquela Paulista. Você não atravessa. E nós, atravessa. e detalhe, nós temos ambulâncias. Tem ambulâncias, inclusive, com TI, é responsabilidade nossa, a gente paga. A gente é obrigado, inclusive o TAC até registrou que a gente, se alguém, nunca teve ninguém teve filho, nem teve infarto em dia de parada, porque se tiver, nós temos ambulância com TI que está ali, inclusive para atender mas quem vai está fazer perto. O pessoal não vai, tanto é verdade que isso não é que agora começou a moda de fechar domingo. É homofobia, então. Né? É verdade. É Se homofobia realmente a gente atrapalhasse, institucionalizada. então, né? Porque, assim, não muito tem. claramente, sempre tentaram, assim... por que Dizer vocês que não vão pra São atrapalha. Paulo? É. Não, vocês não têm noção. O promotor sugeriu que a gente fosse para Jacupêssego. Assim. Nada contra. Que eu é sou linda, que é eu sou maravilhosa. maravilhosa. Eu sou nascido Né? na Zona Leste. Mas- Adoro, é uma via. Mas, sabe, assim, politicamente, é Se uma forma... tivesse metrôs pra lá, se né? tivesse toda a E estrutura. politicamente Exatamente. a Paulista na verdade, foi o que eu representa. disse pra ele. Mas não tem. A Paulista ela tem um significado muito simbólico Sim. de ocupação. Né? É o centro financeiro desse país, é o cartão postal desse país, é um local onde a gente ocupa em outros Politicamente momentos. também, Politicamente já aconteceu outros grandes eventos Ato, aqui, sim, então é. a gente não podia abrir mão. E aí eu lembro que eu falei para ele o seguinte: tá bom, doutor, eu assino desde que você coloque aí no documento que os outros eventos também não vão acontecer. Nem Réveillon. Não, mas esses eventos são históricos. Eu falei, então, a parada também é histórica. A parada é histórica. Nós já temos 10 anos, né? E nós não tínhamos nem o que temos. Estava na metade do caminho, já era 10 anos. Eu falei, nós também somos históricos. Então, assim, se você... Não, mas aí e tal... Enfim, acabei tendo que assinar, meio contrariado, porque senão eu não autorizo. Você que é isso que a gente colocou lá no começo, da gente ter todas essas tratativas, mas é óbvio que se ele não autoriza, a gente ia de qualquer forma, porque nós somos um movimento social. É o desobedeça, literalmente. Mas a gente tenta não chegar, né? Porque acho que quando as coisas são conversadas, quando elas são alinhavadas, Todo mundo costuradas, ganha, todo todo mundo mundo se não expressa, ganha, porque a gente exatamente. vê o que a cidade ganha, a gente enquanto E movimento o movimento ganha. né? Então Todo a gente mundo sempre se tentou. expressa o espaço. Mas só para encerrar e outros falar assim, sempre houve muitas tentativas, inclusive de gestões, seja ela qual for, de tomar a parada nas mãos. O poder público sempre tentou muito, muito. Nós resistimos sempre muito. Por quê? Você ter 3 milhões de pessoas para você usar de forma política é o que todo mundo sonha. Então a gente sempre teve que resistir muito dessas investidas, assim, que não foram poucas. E não foi algumas gestões. Todas as gestões. Porque acho que a que mais respeitou foi o Kassab, né? Infelizmente, acho que o Kassab foi o que mais manteve a distância, assim. Mas é uma coisa assim que a gente precisa deixar claro. Quem é responsável pela parada é a associação. Porque às vezes muita gente confunde, pensa que é um evento da prefeitura. Não é um evento da prefeitura, é uma organização, tem uma diretoria por trás, tem um CNPJ, tem responsável. Eu agora assino oficialmente responsável jurídica pela parada, entendeu? A gente tem um grupo que trabalha, que é o que responde e que fala pela parada, entendeu? Que às vezes as pessoas... E a gente corre atrás, às vezes o pessoal às vezes tem críticas pelas questões de patrocínio, né? Mas a gente tem que bancar tudo, praticamente, porque mesmo essa infraestrutura da prefeitura não cobre tudo que a gente precisa gastar. Então a gente precisa de ajuda. Nós estamos num sistema capitalista. Então, a gente precisa de... E outra, É. os eventos são gratuitos para a população. Para ser gratuito para eles, alguém tem que pagar.
E somos nós que pagamos. E se a gente paga, a gente não tem uma renda mensal. A gente não é uma empresa. A gente é voluntário. Inclusive, eu trabalho fora, né? O Nelson trabalha, todo mundo trabalha. Aqui, você A gente não. Então, já terminando aqui esse pódio, eu vou trabalhar. Eu trabalho no hospital, eu sou funcionária pública. Então, a gente não tem. A nossa renda é ali, no que a gente colher nos patrocínios ali para pagar tudo, para pagar o evento, para todo mundo ir de graça. A gente paga a feira, que a gente banca a feira, que tem show, o pessoal tem a oportunidade de ver os shows sem que as pessoas precisem pagar, elas têm que participar. A ideia, a nossa responsabilidade é garantir que elas possam participar, que elas tenham esse espaço, que tenham essa parte tanto de lúdico quanto de político, e a gente tem, mas só que o bastidor isso é um preço. E esse preço a gente precisa de ajuda. E a ajuda, a gente tem uma ajuda criteriosa. As empresas que vêm, o pessoal que vem ajudar, é o pessoal que realmente... Qual é o nosso critério? Tem compromisso realmente com a comunidade LGBT? Você emprega a comunidade LGBT? Você está aí... Mas só lembrando, né, Cláudia, que nem sempre foi assim. Isso. Na verdade... agora que a gente consegue... Se você pegar... acho que o divisor de águas é quando vem uma grande empresa de cerveja, não tem problema nenhum falar que é a Ambev, né, porque até então a gente tinha Petrobras, Caixa Econômica, e eram autarquias, enfim. Mas, assim, patrocinador de peso mesmo não tinha, e não foi por falta. É que, assim, para as pessoas entenderem, há muitos boatos no movimento. Então, assim, a associação é rica, porque quando você fala assim, a prefeitura dá 1 milhão de nossa, nós vamos visitar. Vai. Você vê os computadores de última geração. Quando você fala nessas a cifras, sede. né, tanto vem um aporte, e quando não é explicado de que forma ele vem, que ele não passa pela instituição, que a prefeitura vai fazer isso. Então, infraestrutura, exatamente. Olha, e não é, porque a gente precisa recursos, inclusive, para esse recurso, a gente conseguir manter a sede ao longo do ano, né? Pagar aluguel, pagar... quer dizer, os únicos funcionários que a gente consegue contratar é agora na época da parada. Na verdade, hoje a gente tem... a gente tem a equipe de comunicação, que não dá para ser voluntário, o jurídico que não dá, o contador que não dá, né? Isso é despesa. E aí os outros são pontuais, que nem chega agora a parada, a gente contrata uma pessoa que faz, sabe? Porque a gente não dá conta de tudo sozinho, né? É muita coisa. Então, essa fala da Cláudia, ela é importante porque, assim, o que eu costumo dizer, a associação que nasce da própria parada, ela não consegue crescer da mesma grandeza que a parada. Por quê? Porque ela envolve a gente, assim, acabou a parada, e aí a gente é muito louco, a gente não contente, né, Chaco? A gente já, como você acho que falou lá atrás, no início da nossa fala aqui, que foi criado um mês de eventos. Então, a gente criou prêmio, corrida, feira, a feira cultural que acontece que também é pesada, que também é bastante. No feriado de Corpus Christi, que é uma feira onde a gente tem... vários stands de militância, tem show. É no Vale do Anhangabaú, né? Foi no Vale, foi na República. Ela nasceu, na verdade, no Largo do Arouche. E aí ela foi crescendo, foi para a República, depois, por obras do metrô, foi para o Vale do Anhangabaú. E agora a gente, pela primeira vez, dia 16 de junho, vai para o Memorial da América Latina. Ih, coisa boa. É novidade aí. Olha, que é lindo, viu? É lindo, é fácil acesso, tem trem, tem o metrô, tem estacionamento próximo, é amplo. Não tem dificuldade nenhuma para chegar. É bem bacana, vai ser incrível no Memorial da América Latina. E é um marco também lá, né? Isso é verdade. E esse interesse das marcas, assim, mudou muito nos últimos anos, assim, porque a gente vê as marcas falando mais com o público LGBT, entendendo o público LGBT também como um público consumidor com um grande poder de consumo, né? O pink money que a gente fala. Como isso mudou para vocês, assim, em termos de interesse? Como vocês sentiram isso? O interesse aumentou? É que assim, a gente entrou numa vibe agora das empresas estar dentro de uma pauta progressista, inclusiva, abraçar a natureza, abraçar o LGBT e etc. Legal, porque acho que assim, eu costumo dizer o seguinte, antes do meu rótulo, eu sou um cidadão, né? E quanto cidadão, eu sou consumidor, eu pago os impostos, eu colaboro com a minha mão de obra para o país ser o que é, e assim, etc e tal.
o que a gente... óbvio que sempre há o interesse das empresas com o consumo no final, né? Aqueles que vão produzir. Mas acho louvável que as empresas se abriram para essas questões, né? O que acho que o movimento agora precisa é quais são as políticas públicas internas dessas empresas que vai além do peak money, além de bancar. E acho que é legal isso, porque a gente tem ouvido de algumas empresas o seguinte: não, eu não quero bancar sua parada. Me apresenta um projeto de um período de 1 ano para eu fazer, de fato, valer uma ação além da própria parada. Porque tá bom, tá na parada legal, putz, sobre a visibilidade, mas eu quero estar né, num processo de construção com vocês. Então, a gente tem esse corte que para mim é muito legal. E acho que cobrar essa inclusão mesmo das pessoas, né, dentro dos locais, porque a gente tem uma grande dificuldade ainda, que vai ter o corte, por exemplo, da exclusão dos locais de escola, por exemplo. Né, quando uma pessoa se vê transexual ou travesti, ou mesmo gay efeminado, né, porque a gente fala muito das questões das pessoas ter, mas o gay efeminado ele é tão discriminado quanto, porque ele está... para mim, é muito cômodo, porque eu sou um gay cis, branco, cisgênero, então eu não posso avaliar o quanto sofre esse corte, né? Eu consegui ter acesso à escola. Então, muitas vezes, talvez a gente tenha que ter políticas públicas para inserir, para ter mais pessoas capacitadas para entrar no mercado de trabalho e essas empresas inserir essas pessoas. Porque, assim, me incomodou algumas empresas que eu fui e, assim, nós temos um discurso, mas eu falei, cadê as pessoas trans aqui dentro, né? Não adianta fazer o discurso, mas elas não estão aqui junto com vocês, construindo, etc. Mas acho que é um processo. Acho que é um tempo. Acho que a gente está avançando. Acho que a gente vai caminhar estamos caminhando passos largos para sair só da coisa do pink money para realmente ações sociais e pressão, sociais de verdade. Você tem uma ideia que na época da pandemia, que a gente não teve parada, mas os patrocinadores continuaram com a gente, deram cestas básicas, a gente criou a Parada Solidariedade, né, que era justamente para ajudar 350 famílias, né, basicamente. Sim. Por aí, e os patrocinadores ajudaram, entendeu? Todos eles ajudaram, deram cesta, deram um monte de cesta de Natal, roupa, um monte de coisa pra gente, pra ajudar a comunidade, e foi uma forma assim, independente da parada, né? Não ia aparecer tanto e eles estavam construindo ainda com a gente. Por que eu acho que realmente tudo isso aconteceu e continua essa evolução, essa expansão? Porque a parada, ela é representativa. Todas essas empresas que estão juntas, em determinado momento, contratou uma lésbica, contratou um gay, contratou, mesmo que seja o padrão, e aos poucos foi quebrando para que pudesse ter também, porque a gente sabe que às vezes, eu vou dar o exemplo, quem contrata a tchaca quase sempre é a mulher. Quem contrata para levar, para dar para uma palestra, alguma coisa. Então, quando você vai vendo, ou então tem o gay que pegou e já viu em algum momento na televisão e tal. Então, tem essa sensibilidade da aproximação da empresa com a associação, da empresa com a parada. Então, tem essa sensibilidade de quem está dentro da empresa, que são feitos de, o que o Nelson falou, de pessoas, né? Então, tem isso também. Quando pega e vai crescendo isso, aí fica bom para as empresas e fica bom para todo mundo. Quanto mais visibilidade, quanto mais empresas engajadas estiverem juntos com o movimento acontece. E por quê? Porque mais inserções são feitas na televisão, nos jornais, nas revistas, nos sites. E aí a gente consegue impactar uma vida que está lá dentro de uma aldeia, está lá num presídio, está lá dentro de um hospital há muitos anos, tá lá dentro de uma favela, tá lá dentro de uma casa riquíssima, com um condomínio caríssimo, mas nunca teve esse acesso, porque ela consegue, através desta mídia, dessa comunicação, que hoje é a virtual muito forte, chegar através desse aporte que as empresas consideraram oportunidade nesse momento. Claro que a gente está no mundo capitalista, mas a gente pode saber lidar com o sistema. E nesse lidar com o sistema, o movimento é que tem que acontecer. Então, o que acontece? Quando os direitos são preservados, pessoas são garantidas de ir e vir por serem o que são. Teve benesses essa parada aí. Já deu certo.
Sabe assim, quando a gente vem com a lei 10.148 aqui na cidade de São Paulo, que começa ali em 2000, então a gente tem alguém que sensibilidade para chegar em algum político, pelo amor. Foi. A lei que criminaliza. A lei que criminaliza a LGBTfobia dentro do estado de São Paulo, 10.148/2001. Então, se você foi molestado virtualmente, se você foi atacado fisicamente, verbalmente, dentro de um shopping, você pode fazer com que essa lei possa ser validada. E aí tem as penalidades, tem todas as sanções que podem ser desde, olha, não faça mais isso, até dinheiro no bolso da empresa, do shopping, de quem fez a estrutura acontecer ou não. Então, se uma travesti pode e deve entrar no banheiro feminino e ser cerceada do direito que ela tem, ela pode entrar com a lei 10.148 e outras também, para que ela possa ter também o seu direito e seu din-din também. Então, Exato. o que acontece? A parada, no dia, é festiva mesmo, porque somos assim, escolhemos protestar desta forma. A gente tem a representatividade pela bandeira do arco-íris, é extremamente simbólico. O mundo inteiro você pode estar na Lua, em Marte, ou então dentro lá do iglu, lá na Antártida. Vai ter a bandeira e você sabe que ali é um local que vai te segurar para que você tenha um pouco de tranquilidade e conforto. Então, a gente faz isso acontecer, sacode, porque a gente vai para protestos durante o ano, para que os movimentos sociais possam pegar e fazer com que os políticos acordem, para que essa população não possa ser mais atacada, que a gente não possa ter mais lâmpadas sendo atacadas para 2 gays apenas com mãos dadas na Avenida Paulista. Então, assim, a parada é para isso também. É para o fervo, a gente diz que fervo também é luta, mas está atrelado. O também une o fervo com a luta. Mesmo que as pessoas, às vezes, vão por qualquer N motivos para a parada, eles estão ajudando no movimento, nesta luta, nessa manifestação popular, sabe assim? Então, é incrível. Quando termina a parada e você vê as pessoas limpando, e muitas das pessoas que limpam a nossa cidade, que limpam os espaços públicos, também são LGBTs que ia mais. E você vê a representatividade que fazem com muito tesão, porque eles participam. Sabe quando tem, às vezes, quando a gente vê no carnaval e tem o pessoal que vai limpando depois, que vai eles brincando, vão vai brincando. isso, porque a Paulista fica impecável, limpa, protegida, segura, arborizada, com as luzes, com todas as placas, para que volte a fluir esse oxigênio que passa pela Paulista. Então, a parada é importantíssima, desde a concentração até a sua finalização ali na Praça Roosevelt. Olha, eu vou dizer assim, o que eu sinto assim do peso da parada, a gente percebe que mudou muita coisa nas relações, assim. A parada, além dela expandir para outras paradas, eu acho que tem muitas outras paradas que surgiram através a partir da nossa parada. Até o tema, né? Os temas até chegaram. É uma coisa que eu percebi na cidade, assim, em várias situações, que é esse o papel do movimento enquanto movimento. Brincando ou não, como a gente trabalha inclusive com pessoas que são héteros, que não tem nada a ver com o esquema, eles aprenderam que é essa convivência. Inclusive, quanto mais próximo a gente está também das outras pautas, de entender enquanto trabalhadores, a gente discute o trabalho. Tem a questão LGBT, mas também tem a questão do que é o trabalho, a exploração do trabalho, a questão do racismo, porque isso é uma discussão também dentro da comunidade LGBT, a questão do machismo, entendeu? Essas questões a gente está, e isso está avançando, está trabalhando, isso a gente percebe a diferença. Até eu lembro que, imagina, eu trabalho eu acho que até posso falar o nome da minha empresa, né? Eu trabalho no INCOR, que é o Instituto do Coração, que é do Hospital das Clínicas. E eu lembro que uma festa da empresa, a Tchaka foi.
Sim. Isso foi, eu fiquei assim, surpresa. A hora que, porque eles fazem a festa de final nem de sabia ano, que ela ia. eu levei um choque. Falei, não acredito. Eu falei, não, quem foi da Minha diretoria? amiga, minha amiga. Eu falei assim, olha que... Porque eu, assim, no E HC, a gente tá falando a de gente umas tem... 400 pessoas, mais Por ou menos, aí, tem uma, um churrascão, e é uma banda, festa que o pessoal é meio assim, mas eles aprendem, tá vendo como vai quebrar, evolui, né? né? Evolui, quebra paradigmas, entendeu? O pessoal se divertiu pra caramba, adoraram a festa foi... E eu fiquei assim, eu falei assim, não, eu nem sabia. Eu cheguei na festa lá, tá lá a Tchaka apresentando, o pessoal rindo, divertido. Eu falei assim, eu conheço ela da parada, não sei o quê. Sabe, é uma coisa, você percebe a mudança de comportamento. Eu lembro que em 2004, a gente teve um projeto, acho que até... Você lembra do projeto Arno? A empresária, ela fez um projeto com a gente que não era assim, nem era patrocínio, foi um projeto de educação nas escolas. Mas nas escolas de colegial, né, do segundo grau. A gente apresentava, a gente não falava da questão da sexualidade, mas questão das cores e das letras e do que é a diversidade, a importância de entender o processo, não sei o que. Eu lembro que foi um ponto projeto e é uma empresa Arno, que é uma empresa até conservadora, né? Assim, Sim. se você pensar no lembrar da Arno, né? E trabalhou com a gente, né? E fez esse projeto. Bem ou mal, ele caminhou. Isso já em 2004, a gente já começou esse respeito, né? De ter esse trabalho. A Uber também, quando veio pra gente, ela gostou, chamou a gente, mostrou o trabalho, que é o produto do trabalho, o setor cheio da comunidade LGBT empregado. Você está vendo? Eles dão satisfação, né? É uma coisa interessante. Eles começam a dar satisfação para nós. Olha, estamos aqui, tem a parte aqui da comunidade LGBT contratada, trabalhando, inclusive, eu acho que é óbvio que é fruto da parada. A parada é que, eu falo, povo na rua assusta, intimida, não intimida no sentido negativo, mas fala, tá vendo? Esse povo na rua vota. Esse povo na rua, é o que o Nelson falou, nós somos cidadãos. A gente trabalha, a gente vota, a gente escolhe, a gente decide. Então, respeito com esse povo que tá lá. Porque ali na rua, inclusive no chão, a parada em si, a gente é subapartidário. A gente não tem partido, a gente não faz uma campanha dirigida. Mas o chão ali, meu bem, o pessoal é livre para fazer e fazem. Porque, inclusive, isso também eu acho importante. Mas tem outras categorias. A gente já mandou uns foras bem legais, temos recados bem legal. Fora, fora 2013. Né, fora, quando começou. Vocês entenderam, né? Você todo mundo Sim, sabe mas de fora. Lá a em gente tá falando. 2013 começou uns foras bem legais ali. Também, bem mas legais. A gente colocou eles tudo no lugar deles. Mas a gente começou. E Isso. assim, teve campanhas no chão e provavelmente vai ter sempre. Isso é uma coisa que a gente não E controla. quer que tenha controla, mesmo. é. A gente não controla, a gente tem. É o Esse chão. ano É pra isso. É povo na É rua, pra é isso. povo cobrando. Esse ano o tema chama, né? Esse ano, Então. O tema é babado. Vamos falar do tema desse ano? Porque... Sim, vamos falar o tema deste ano. Porque eu acho que, assim, os temas da parada ao longo dos anos foram muito contemporâneos, né? De questões que precisavam ser trazidas para o discurso público ali naquele momento. Tipo, como foi a escolha do tema desse ano? Bom, a escolha... Eu tenho a resposta Bom, lúdica e vai. Não, o tema foi... O que a gente fez? O pessoal Não, cobrou. Não, Esse ano foi. acho que eu vou deixar para a Cláudia falar a escolha do tema. É que esse ano não teve mortos e feridos pela primeira vez. Então, isso... ótimo. Não, porque São assim... várias reuniões. Porque assim, a gente decidir. convoca o pessoal do movimento, convoca os grupos, fala assim, a gente monta um grupo de trabalho para começar a discutir, né? Só te cortando, mas assim, e dando continuidade para você falar, porque a gente tem o entendimento seguinte, ainda que a gente responda legalmente, né, juridicamente, porque se tudo que acontecer de errado é o CNPJ da associação, Que vai. o O nome meu CPF que vai, né? CPF, a gente entende que a gente é uma ponta para fazer esse acontecer. Só que a gente entende que a parada não é da associação, ela é do movimento. Ainda que a gente responda legalmente. Então, todos os temas a gente sente na obrigação de chamar todos e todas as pessoas, seja elas de grupo ou não, para escolher esse tema. Então, você imagina, por exemplo, 40 pessoas numa sala para discutir um tema às vezes com necessidades antagônicas e divergentes. E a pergunta é assim, Né? nas redes sociais. Qual é a parada que você quer?
não é aqui. Sim, é a parada? isso é Pra poderoso. ouvir mesmo a pessoa. Qual é a parada que você quer fazer? Vem falar com a gente. Nesse, E aí vem. nesse A processo... ponto, olha, vocês vão pensar que a gente é louco. Nós chegamos a discutir um logo em grupo. Você imagina o que é discutir Nossa. um logo de uma associação, Não dá. um logo Não dá. de um tema em grupo? Não dá, tira não o dá. T, põe Não, mas eu maior, acho põe que menor, põe azul, põe vermelho, sabe assim? Vamos tomar Meu, um a gente café. precisa tomar muito Rivotril para ir para esse evento. A gente teve temáticas assim, cada uma, inclusive até bem voltadas para si, entendeu? Mas eu acho que este ano, qual foi a diferença? Olha, pode ser momento meio pede, polêmico né? o que eu vou falar. Só pra contextualizar, o tema desse ano é você no poder. Não, Não? vote com orgulho por uma política que representa. Porque a gente entendeu chegou a esse exemplo. Porque todo mundo, quase assim, eu acho que 90%, 99% das pessoas que falaram, mexeram na questão da importância do voto e da questão da No democracia. momento atual que nós Porque, vivemos no país. porque Ele pede nada como uma isso. boa ditadura para o pessoal se juntar de novo e entender quem é o inimigo. E eu acho que, infelizmente, da maneira mais dura, as pessoas entenderam qual é a necessidade esse ano. Então, foi quase unânime. Quase unânime. Então, todo mundo falou, é a questão do voto, de novo, que não é a primeira vez que a gente fala de voto, né? A Diferente gente já de falou de outros... 2018, quando a gente colocou voto LGBT, né? Nem mais direitos, nem mais nem menos, porque a gente aí reforçou a questão de ter na representatividades nos locais de políticas legislativas, seja ele no município, estadual ou no âmbito nacional, ter representatividade. Tanto que a gente acho que alcançou esse objetivo, como outros temas. Tivemos aqui a mulher, a Erika Hilton, né, uma mulher trans com o maior número de votos na cidade de São Paulo, a Érica Malonguinho, o Tami Miranda. Temos um governador no Rio Grande do Sul se assumindo recentemente, tirando todas as celeumas que foi político, né? Temos 2 senadores, então acho que a gente é pouco, Mas acho que a ideia, né, Cláudia, agora a gente conscientizar todos e todas, não só LGBT, da importância do voto. Tem que Porque votar. nós precisamos votar corretamente. Eu sei que há um ranço de muita gente que está ouvindo aqui a gente agora com questão da política. A política não presta. É tudo ladrão. Cara, eu discordo. Eu sempre bato. Não, tem gente boa do lado de fora. O problema é que nós estamos colocando os mesmos de sempre, os mesmos viciados, os mesmos mal políticos. A gente precisa reformular. E como a gente pode reformular? A nossa Constituição, no seu artigo 1, diz que todo poder emana do povo, seja através do voto, sendo votando e sendo votado, né? Para mim é inadmissível, por exemplo, quando eu fiquei 6 anos enquanto assessor parlamentar na Assembleia Legislativa, e quando eu olhava o mosaico, né, dos deputados, e aí eu via 10 mulheres, homens brancos, 0 héteros e representatividade. 2 negros, que era Alessi Brandão e mais um pastor. E aí, se você pensar que 54% da população é mulher e 52% é negro, alguma coisa está fora da ordem mundial, como já cantou o nosso poeta Caetano. Ou seja, a conclusão que eu chego é que nós votamos nos nossos algoz. Mas mulher tem que votar em mulher só porque é mulher? Não. Não, mas tem muita gente dentro desse universo com capacidade que pode ser representatividade. Você pega a pessoa com deficiência, você só tem uma deputada, né? Quer dizer, sabe, você podia ter muito mais representatividade. Você pega lá 500 e poucos deputados, quantos são mulheres, quantos são negros? Né? Quantos são LGBTs? A gente precisa diversificar isso, porque senão não adianta nada a gente votar num presidente progressista com um congresso reacionário, com bancada da bala, com bancada da Bíblia, com bancada do boi. Né? É isso que a gente tem que pensar. Né? Então, cada um de vocês aqui, principalmente jovens, que vão tirar agora, você tem que educar os seus pares dentro de casa, a sua mãe, o seu pai, da importância de voto. Não venda seu voto por qualquer coisa, não cate o papelzinho no chão e fale assim, eu vou votar nesse aqui, não vote naquele pior que, né, eu vou entrar lá e pior que fica, não pode, sabe? Olha, assim, nós sabemos que o presidente é muito importante, é muito essencial para conduzir essa locomotiva chamada Brasil, mas quem trabalha, sabe, quem faz o braçal, são os deputados estaduais,
estaduais, são os deputados federais, são os senadores, são os governadores, são os prefeitos. Então, é muito importante votar direitinho nesta base também. Exato. É legal votar no presidente certo e votar também. Escolha a sua deputada estadual, escolha a sua deputada federal, escolha o seu governador, escolha o seu prefeito na próxima, E em assim, 2024. e a Com pauta pautas progressista. progressistas. Tem que pensar no Brasil, porque uma coisa assim, até que a Tiaga chegou a comentar um pouco, é essa coisa da... É preciso entender. A diversidade, ela é assim... como é que eu posso explicar isso? Ela não permite a violência. Quanto mais incluso é o país, quanto mais é diverso, quanto mais respeito, quanto mais direitos, menos violento, menos empobrecido, menos, entendeu? Isso chega a ser lucrativo, inclusive falando de capitalismo, é lucrativo para as empresas, sabe? Tem que estar um país de paz, um país de inclusão, um país de diálogo, sabe? De conversa, não é um país da bala. Não é um país da violência, que você queira entendeu? se ver lá também, Porque né, Cláudia? Eu quero ver uma mulher negra. Porque a fome, a miséria, ela gera violência. E a resposta à violência, até que você chegar e destruir uma sociedade. Então a gente tem que combater isso com a inclusão, com a diversidade, com respeito. É luta, é uma luta. E por que sabe? assim, o voto com orgulho e consciência? Porque assim, eu posso votar... porque só votar na pessoa porque ela é negra ou gay não basta. Já visto que a gente tem um vereador que é negro e que se faz o papel de ser capitão do mato. Acho que ele vai me processar depois disso, mas não estou citando o nome dele. Né? Mas de qual país? De qual... Você não falou nada. Então, Nárnia. Mas, Nárnia. Então, Nárnia. A questão o viés é muito mais amplo, é muito mais ideológico. Quais são as pautas? Porque eu tenho lá um negro que é contra as políticas para a população negra e que é gay, que é contra as políticas para as gays. Quer dizer, é surreal. Nós vivemos um momento realmente surreal e nós só vamos conseguir alterar isso com a conscientização e com o voto consciente, né? Porque tem pessoas boas, tem pessoas importantes para nos representar, mas a gente continua votando nos mesmos. E sabe o que então, vai acontecer? O nosso papel na parada é justamente trazer consciência de todo mundo, não só os gays, mas todo mundo. Todo mundo que está envolvido, que quer um país melhor, um país mais igualitário, mais justo. Não tem outro jeito. Votar por uma política que representa. Sim, uma política que representa. As redes sociais serão primordiais. Os podcasts, os memes, essa comunicação, os aplicativos de conversa são essenciais. Os jovens têm uma prioridade aí, porque às vezes tem uma leva gigantesca, mais de 2 milhões vão votar pela primeira vez. Então, a gente vai até o comecinho de maio, que a gente pode tirar o título de eleitor, né? E esse jovem, ele tá muito curioso. Quem é que pode? Quem é que vai? Não é o Fla-Flu, não é o esse ou aquele, é a ideologia, é a ideia, a política assertiva para que essa comunidade LGBT+, possa ter menos segregações, sabe assim? Menos conflitos com o restante da sociedade. Na verdade, a parada LGBT+, é de toda a sociedade. Não é só do nicho, não é só o recorte dos LGBTs. Por isso que a gente vê muitas famílias, inclusive LGBTs têm famílias e são famílias. Que quando a gente diz já vem embutido, nossa, então tem famílias. Não, todas as famílias. Todas as famílias. Então, quando a gente pega e fala... E detalhe, quando a gente pega assim, a gente está na Avenida Paulista, você que não conhece São Paulo, é o seguinte, a Avenida Paulista é dividida no Baixo Augusta e o restante, e dividida entre os jardins e os IPTUs mais caros da cidade de São Paulo. Quando a gente está na Avenida Paulista, como o Nelson fala, é muito representativo que a gente faz esse convite para todas essas duas bandas da sociedade para que venham juntas, para que a gente possa lutar juntas, para que aí sim, aqueles direitos que a gente tanto reivindica possam ter a sua concretude no dia a dia, sabe assim? Então, não é uma coisa excludente, é uma coisa do centro, não, é o tudão para que a gente possa caminhar exatamente bem
tudão mesmo, né? Por isso que é delicioso falar o tema vote com orgulho. Eu tenho orgulho de votar. E eu votei porque eu pesquisei a minha candidata, o meu candidato. Eu fui ver se ele já foi processado, se ele já teve outras demandas, outros mandatos, se ele já foi procurado pela polícia, se ele é isso, se ele é aquilo, se ele é da milícia, se ele é miliciano, se ele vende chocolate ilícito, se ele é miliciano, se ele não é miliciano. Olha, que ele fez para a sociedade. Isso é importante. Eu posso até escolher um que já foi preso. Mas porque eu sei os motivos porque ele foi preso. Então ele continua me representando. Isso é interessante, porque as pessoas egressas são essenciais. Porque como ela pegou e teve a prisão, pagou para a sociedade o que devia e voltou para o seio da sociedade, ela precisa ser inserida e continuar exercendo o papel de cidadã, de cidadão também. Então, se existe algum político, alguma candidata ou candidato que tenha ido para a prisão, que tenha ido, não é isso excludente. É a postura. Como é que é feito a política e essa observação ideia de mostrar para a sociedade as suas demandas, sabe isso. assim? E não caia no conto do vigário, tá? Não caia no conto do truque da maricota. Sejam rápidas, sejam rápidas. Pena que não pode falar, né? Em 2020 foi o ano que a gente mais elegeu LGBTs no Brasil, né? Então a tendência... Vamos aumentar esse número de pessoas. Inclusive em Aracaju. Exatamente. Nós temos a linda, maravilhosa, que é vereadora, travesti, Exato. que veio dos movimentos sociais, linda, me representa muito. Eu fui para Aracaju 2 meses atrás e eu fui no Mandata. Eu fui no escritório. Mandata, é muito próximo à Câmara dos Vereadores fica na rua... Uma rua poderosa lá na rua. Porque lá tem ruas muito bonitas, assim, com cara... com São nomes de pessoas importantes, né? De passarinhos ou de indígenas. E uma coisa que eu acho que é importante é acompanhar o mandato de quem você elegeu, né? Eu acho que a Erika Hilton é muito representativa nesse sentido, porque ela publiciza muito bem tudo que ela tá fazendo, todos os movimentos dela, né? Essa prestação de serviço para a sociedade de, olha, você me elegeu, então tá aqui o que eu tô fazendo, aqui estão todas as minhas... Essa prestação de contas isso é muito importante. Cobrar os candidatos disso, né? Nós já tivemos uma grande que foi uma sementinha, assassinaram Marielle Franco. Marielle vive, Marielle presente. E foi um dos anos muito lindos que logo que ela foi assassinada, teve uma emoção que a esposa veio. Na né? parada. Ai, meu Deus, aí foi lindo demais, difícil, porque a gente falando que sim, Marielle vive, e Marielle todas vive. as vezes que tiver uma Hilton, tem Marielle ali, sabe? Todas as vezes que tiver uma pessoa LGBT+, em qualquer uma dessas esferas políticas do poder, Marielle estará ali, sabe? Acho que a gente deu um recado num dos anos, né? Que foi por armário nunca mais. Sim. E acho que enquanto houver democracia nesse país, enquanto houver o respeito à Carta Magna desse país, a gente não vai voltar mais. E é um caminho sem volta. Então, a sociedade, né, não é que ela vai ter que nos engolir, ela vai ter que discutir com a gente o espaço que é nosso de direito. Nós não queremos nada, nem mais, nem menos, nenhum centímetro a mais de nada. É apenas questão de direito, né? Quando eu falo do casamento... Aí toda aquela, mas você quer... Não estou falando do religioso, que não... Assim, eu respeito cada um. Mas é o civil, é o que garante o meu direito. Criminalização, né? Na hora que eu for sofrer uma violência, eu ter como respaldo legal do Estado, né? Que me garanta isso. Então, acho que esse foi um dos papéis fundamentais, inclusive de temas da parada, né? E olha que engraçado e acho que, mais uma vez, a gente quer que realmente a gente consiga esse objetivo que como você colocou, a gente trouxe temas contemporâneos. A gente falou em 2005, por exemplo, de união civil, quer dizer, e que só veio se concretizar agora muito recentemente, ainda que pelos jurídicos... Pelo Supremo Tribunal Federal, sempre pelo... Sempre, porque a gente... Então, veja a importância do voto. A gente não tem uma pauta sequer aprovado pelo Congresso. O Congresso, na verdade...
tem uma Nossa. explicação histórica para a comunidade LGBT e para a sociedade brasileira. O porquê esse Congresso, durante toda a sua existência, sempre negligenciou as nossas pautas, sempre colocou nossas pautas debaixo do tapete, sempre Como tratou negociação. como negociata, moeda de troca, porque eu lembro em 2005, quando eu fui para Brasília para a gente pressionar enquanto movimento para que a lei, não era nem casamento, era a lei de parceria civil da então deputada Marta Suplicy. Cara, é nojento como a bancada evangélica, que nem era ainda essa bancada Tão tão grande. forte, Cristã, né? Os e católicos. outros, né? Eles se usavam como moeda de troca e não deixava ir para a pauta, porque, tipo, se vocês colocar na pauta, eu derrubo a pauta do governo e o governo tinha que ceder. E aí Desonesto, pode ser, né? por isso que eu falo, e aí não importa se esse governo vai ser progressista ou não, ele vai ter que Tem que ceder, ter um porque senão ele não congresso. governa. Exatamente. né? E assim, para o pessoal É. entender o que é pauta. Como assim pauta, né? Para ser debatido, para votar ou não. Para trazendo para a vida real, adoção. Casais homoafetivos não podiam adotar. Casais homoafetivos não podiam ter direito à herança de quem viveu uma vida inteira com você ao seu lado. Casais homoafetivos não podiam entrar no plano de saúde. Mesmo duas mulheres vivendo 30 anos juntas. Casais homoafetivos não tinham o direito de doar sangue. Enfim, LGBT não podia doar sangue em nada, Exato. exatamente nada. Então, imagina o tanto que a gente teve que lutar, o tanto de nossas irmãs tiveram que ser espancadas, assassinadas, os gays, as lésbicas, as travestis, bissexuais, transgêneros, enfim, LGBT+, tiveram que passar por tudo isso para que hoje a sociedade possa fazer isso que o Nelson falou. Vai ter que discutir, sim, ou essas vocês são as voltem pautas, vocês é. para as cavernas. É. Sabe assim? É. Porque hoje, século XXI, é assim. Nós temos mais de 90 países no mundo que hoje ainda a LGBTfobia é um crime. É lésbica, tortura. Ou então é pena capital. Você vai ter que ser assassinada em praça pública para servir de exemplo. Então percebe que a democracia é importantíssima. O voto é muito importante. Esse ano vai ser um antes e um depois. Nós vamos voltar a sorrir. Nós vamos voltar a ter paz. Nós vamos voltar a ter pessoas dentro das universidades. Nós vamos poder viajar. Nós vamos poder ter trabalho, educação. Se você votar nos candidatos e candidatas certas. Eu também acho. Eu acho que a gente tem que, inclusive, pensar bem na Oi, questão menina, caiu do voto, meu porque dedo. assim, o voto é uma questão que a gente tem que pensar muito bem, que é um voto progressista, é um voto positivo, é um voto que já teve uma construção. Se não concorde com a construção, aprenda a reclamar sem votar na destruição, porque eu acho que isso foi a marca da eleição. Não concordo, eu tenho divergência, então a pauta do outro é destruir, então vamos votar nesse que destruiu. Destruiu o país. Não cabe Não mais destruiu o o nós partido. contra eles, né? Não Não cabe, destruiu o partido, não destruiu a pessoa, mas destruiu o país. Depois de tudo que a gente viveu, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender. Isso é que é aprender a votar no projeto. Vocês não estão votando na pessoa que vocês gostam ou não. E assim, e pra Vocês estão aqueles que votando tão- num projeto. É muito provável muita gente fala assim, nossa, mas eles vão falar desse tema chato. Não é chato, é a Política, nossa não, vida. É a nossa vida. É a nossa vida. É, dia a dia, Eles né? dirigem. É necessário. A Por nossa mais que vida é seja, às decidida vezes, lá. indigesto, É. porque é um tema indigesto, né? Por tudo que a gente vivenciou desde a redemocratização, ou na verdade, se a gente pegar desde que você derruba Ditadura. Não, desde que você instala a república no país, né, e instala o processo democrático, a o briga. modus operandi da política sempre foi esse, está meio que no DNA do brasileiro, e a gente precisa mudar isso. Essa geração que está chegando agora, antenada, plugada, cibernética e etc. Porque a gente já está velho, a gente já está entregando E o assim, bastão. como diz a nossa amiga Pablo Vittar, a gente tem um compromisso dia 1º de janeiro de 2023 em Brasília. Eu não Todas, sei o que hein? ela tá falando, não entendi. Mas assim. Todas lá, hein? Mas a gente tem que entender se a política, a nossa vida está sendo discutida no Congresso. Uma decisão de Congresso, uma decisão política, uma decisão de parlamento pode botar um país numa guerra, pode reverter leis democráticas. Quando você pensa, eu lembro uma vez eu vi uma reportagem sobre o Irã.
O Irã, ele era um país como o nosso, praticamente. Ele estava num avanço tremendo. De repente, houve um golpe, os ayatollahs instalaram e hoje o Irã é o que o Irã é. Então, a qualquer momento, pela teocracia, que é perigosa, a gente pode voltar, né? Tanto que nós já chamamos como tema a defesa do Estado laico. Exatamente, né? porque a E, teocracia é perigosa. Porque, mas vai falar de Estado laico, as pessoas vão entender, não, elas precisam entender O babado que é foi laico. explicar que era laico. Mas porque o pessoal E estava foi uma edição esquecendo. polêmica, né? Foi uma edição polêmica. Foi. Mas o pessoal Mas estava era esquecendo, necessário, tem que porque fazer. ainda é tão Sim. necessário. O pessoal ainda confunde as coisas, acha que é é. um tema tão atual, porque assim... Deus não precisa de voto, Deus né, não o pede Estado laico voto. é a separação do Estado, né, das religiões, mas ele não é contra as religiões. Exatamente, Muito pelo contrário. Deixa o Estado Deus. tem que garantir que todos aquelas que queiram ter fé possam exercitá-la. O que ele não permite é que as religiões comunguem, né, do Estado ou vice-versa. E é o que nós, na verdade, Tamo vendo? temos na prática, que o Estado é laico, mas o que a gente vê na realidade é que ele não é. Muito pelo contrário, há toda uma tentativa de, a todo custo, né, delapidar essa democracia através de um Estado teocrático. Ou seja, o teocrático que é um perigo real. quando a Cláudia coloca, quando o Irã era um Estado democrático e hoje ela é um Estado teocrático. Por quê? E virou assim, ele uma não coisa que tem não- uma constituição, ele tem um livro sagrado, Que é o uma que decide a religião lei. que determina as regras daquele país para viver, né? E acho que assim nós não queremos, eu pelo menos não quero estar sobre as asas de um livro sagrado. Eu prefiro a Constituição e não estou dizendo aqui que eu não respeito os livros Olha. sagrados, seja ele o Alcorão, a Bíblia, ou de Shiva, ou A qualquer Torá, outro. Mas o Estado ainda é um Estado democrático e de política e de políticas públicas. Eu não faço políticas públicas através de um livro sagrado, né? Por mais que ele lá possa, né, editar algumas regras, é isso. Então, acho que ainda que a gente fale de política, o Estado laico vai estar tão junto, porque ele está tão ameaçado nos últimos anos e a gente precisa garantir isso. Tem Só que eu acho lembrar assim, sempre, todo mundo lembrar entender sempre um pouco, isso, né? é. Porque, essas bichas estão falando de Estado laico, mas o que esse Estado laico elas estão falando? Né? É isso, Acho gente. que você também... São Estado- coisas que não deveriam andar juntas, né? Não. Elas... Uma garante a outra, que é o Estado, né? Mas Isso. ela, na hora que elas se juntam, vira pornografia, né? Vira atos obscenos. Ó, por falar Menores de nisso, a gente tem um 18. encontro, né? Temos um encontro marcado em junho. Dia 19. Dia 19 de junho. Chega cedo, gente. Chega cedo para aquelas fotos, os flashes, os selfies, os stories. Mas começa a entrar nas redes sociais da Parada. Parada SP, você consegue saber tudo. Porque tem um link lá que vai direto pro site. Tem um link que vai direto pro canal do YouTube. Que a Dindribu que tá fazendo um trabalho incrível, sensacional. De muitas mesas, muitas palestras, muitas entrevistas. Tá mandando super bem. Beijo, Dindribu. Inclusive, assim, não deixando de esquecer, a gente tem um parceiro importante que está entrando agora, que vem com tudo, que é o site Terra. Ah, que Então, bom. ele é um portal, Sim. é um site importante para a gente entrar Boa. também. Vai ser parceiro na divulgação de toda a nossa agenda, de todo o trabalho que a gente fizer. Então, é um parceiro que veio também, assim, é aquela coisa, veio através da força, né, da Parada, assim, e veio com tudo, assim, para somar, aprendendo a trabalhar, a lidar com o tema, vai trabalhar com a gente na produção, né, da divulgação das imagens, que a gente vai, mesmo que a gente faça a parada física, a gente vai ter toda a movimentação nas redes, que isso tem que ocupar, e eles são bons nisso, porque né? a gente fala de 3 milhões direto que a gente atinge, mas Um quanto a gente site atinge muito mais. É, Na muito Austrália, mais. eles Na acordam mídia, cedo pra ver a gente na Austrália. O impacto, né? Não, meu amor, eles estão ligados lá 24 horas. Testemunha de Jeová nem vai aquele Não. dia pra rua. Meu amor, eu Não quero bate. colorir. Vamos colorir a Paulista? Vamos. Vamos. São 2 anos, gente. que Sabe, chuva. no São João, quando a gente pinta a rua, assim, a vontade de pintar a Paulista. Exato. arco-íris. Vamos colorir a Paulista com as cores do arco-íris. Venha como você é. Esse podcast, inclusive, vai estar no Terra também. Oba! Alguém pode estar ouvindo no Oba! site do Terra. Pra gente encerrar, eu acho que eu gostaria de que a gente, cada um, elegesse, assim, um ou quantos momentos quiser, momentos marcantes, assim, da parada que você foi lá e uma coisa que ficou na sua memória.
Pra mim foi 2000, acho que foi 2016 ou 2017, quando teve o elenco de Sense8 na Paulista, que isso tipo, movimentou. Depois a gente viu isso na série. Isso pra mim foi muito marcante. E pra vocês? Olha, tem tanto. Ali, toda parada me emociona. Eu lembro que eu fiquei viciada no cheiro do diesel dos caminhões, que eu adoro sentir aqueles caminhões, o tamanho deles, assim. O que me chama a atenção não é nem é ver que o próprio caminhão, com o tamanho que ele tem, ele desaparece no meio daquele povo. Aquela massa é o que mais me emociona, é o que mais me chama a atenção. Se você vê uma foto aérea da parada, a gente tem até um cartaz na sede que os caminhões desaparecem. Eles são enormes, eles desaparecem. O povo, assim, parece que só tem gente, né? E isso, para mim, é o que mais me emociona até hoje. E o cheiro do diesel dos caminhões. O cheiro do diesel. Eu acho que eu tenho vários momentos muito marcantes. Acho que a minha primeira parada, ela é a primeira parada, a gente nunca esquece, né? Então ter essa a primeira parada. Se você nunca veio, vem. Porque, sei lá, era um momento que eu esperava enquanto cidadão. Eu não era do movimento LGBT, era do movimento sindical. E aí era a brecha que eu precisava. Então, quando eu chego lá e desço, fiquei uma semana com o braço doendo de tanto segurar aquela bandeira, né, até lá embaixo. E diferente dos modos de hoje, a gente só tinha o quê? Uma perua, que era uma perua cedida por sindicato da saúde. E aí, depois, no ano seguinte, a gente teve 2 carros de som emprestados pelo Sindicato da Construção Civil e das Costureiras, para depois chegar nesses trios. Acho que foi um momento bastante significativo. Quando a gente chegou a 100 mil pessoas, eu lembro que estava em cima do trio eu, Paulo Giacomini, um dos sócios fundadores, e o Bete Jesus, que é um dos sócios fundadores. E a gente se abraçou, assim, eufórico, assim. E era 100 mil, né? Só pegava uma faixa da Consolação. Nossa, mas já era foi, um número nossa. Já era um histórico, né? Era um 100 mil recorde, pessoas. né? Já era um recorde de 2 mil, 30 mil para 100 mil. E depois, óbvio, quando você atinge 1,5 milhão, que aí você fala, cara, que virou isso, né? Virou essa coisa Estamos do lado gigantesca. certo, né? Acho que a gente fez a coisa certa. E, por último, é essa emoção que a gente sente todos os anos, que eu sinto andando na parede e vendo os corpos que falam, sabe? Porque o trio, ele é representativo, ele é simbólico, mas é o chão que fala, os corpos que falam, os rostos que falam, a alegria estampada de estar ali. Cara, isso não tem preço para mim. É o que me motiva ainda a estar há tanto tempo na parada, à frente da parada, sabe? De todo ano poder realizar essa grande manifestação social, um dos maiores eventos cívicos desse país, uma das maiores manifestações LGBT do mundo, e ver que a gente está certo, né? A gente ainda por outro lado, eu penso assim, poxa, em pleno século XXI, a gente precisa ir às ruas ainda para pedir direitos, infelizmente. Mas, felizmente, a gente está lá confraternizando, tem força, resistindo para existir mesmo. E é isso que me contempla. Olha, falando são esses sobre momentos, quando a gente pega e vê uma travesti na maior emissora do país, negra, periférica, artista, linda quebrada, mandando recado para todo mundo, a gente fez certo, percebe? Além parada, esses momentos, quando vê alguma representante lá no poder público, conseguiu chegar um homem trans e conseguiu se eleger, ou conseguiu não ser assassinado aos 34 anos, uma travesti, uma mulher transexual, é um momento específico, sabe? Eu tenho um agradecimento muito grande por quem começou, por quem fez a base, com quem pavimentou, para que pudesse ter colocado várias flores, cristais, para a gente pegar e andar por todas as paradas que a Tchaka apresenta pelo Brasil todo, sabe? Eu tenho muita reverência, muito respeito. A apresentadora que foi anterior a mim, a Silvete Montilla, muito importante para o movimento. Todas as outras meninas e meninos, as lésbicas, muito importantes, que entenderam a luta que é nossa. Então, assim, os momentos é quando a gente vê os olhos que, assim, nossa, aqui eu tenho segurança, aqui eu posso realmente ser eu,
sabe? E a gente quer fazer com que este momento de abertura de pupila, de variação de cores, que as corpas liberadas, a gente possa fazer isso. E que essa bandeira que representa, que são assim, não sei nem quantos metros são, 50 mas metros, eu né, só sei que bandeira. é muito pesada. Se você tiver oportunidade, pega, ajuda, faz um movimento, isso fica registrado para sempre. Passa por baixo, tenha esses momentos lúdicos, sabe assim? Jogue beijo para as pessoas. Tem muita gente, 3 milhões, se alguém esbarrar em você... Tá bom, faz amizade, tá tudo bem, pede desculpa, pisou no pé, tá tudo certo, rolou um envolvimento, troca beijo, troca contatos e tá tudo certo. Porque o que a gente quer enquanto ser humano? Daqui a pouco todo mundo, já era, acabou, morreu. A gente quer ser feliz aqui também, nesse plano, nessa vida. E estar na parada é uma oportunidade de ter este momento de felicidade. A gente passa por turbilhões, né? E nesse momento a gente se prepara para ser feliz. E nós escolhemos este momento sabe? Então, permitam-se, vão ser felizes, alegres, respeitosos, mas mandem um recado mesmo. Vão com todas as cores. Vocês têm aqui várias cores. O vermelho vem muito forte esse ano. Então, assim, muita representatividade. Deixa o sangue circular mesmo. Vida. A gente... Olha que delícia ser eu poder... Uma sinergia aqui, ó. Oi. Sentiu a sinergia do vermelho da Smirnoff. Então, assim, acho que deixa essa coisa pulsante, viva, porque a gente quer fazer lá como se fosse o coração do Brasil. A gente vai mandar um recado para o mundo, que São Paulo, e nós voltamos para a Avenida Paulista. Vote com orgulho, com muita força, com muita representatividade, com muita vontade. Bora viver. E força nas perucas, queridas. Com ou sem salto, hein? Como você quiser, né? Vai, tá tudo certo. A gente se encontra lá. Muito obrigado pela conversa, pelo papo, né? Foi muito, muito enriquecedor e importante nesse momento. Agora a gente faz umas despedidas, mensagens especiais que vocês querem deixar para quem tá ouvindo. Reforçando o que a Tchaka falou do convite do dia 19 de junho, né? Todo mundo presencialmente na Paulista para a parada. É a 26ª edição da parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo. Com gosto, viu? E vem com gás. O que a gente fala é isso, que estejam lá, sabe, presentes. Todas as pessoas que sabem a importância de se expressar, né, de estar participando e assim comemorando a resistência, a vida, né, a gente sobreviveu a uma guerra praticamente, né, então os sobreviventes merecem. Eu acho que o momento da parada vai ser também um momento, além da reivindicação, vai ser um momento da comemoração da vida, né, da resistência e a preparação para um voto consciente, para uma ação cidadã. Então, a gente tem também a feira, né, que vai ser no Memorial da América Latina, no dia 16, né? Não, Memorial que a gente fala. Então, Memorial a gente vai no dia 16. E a gente vai ter os outros eventos que aí vocês vão entrando nas redes, né? E vão sabendo assim, os eventos que vão acontecendo no decorrer do ano, mas esses vocês têm que estar assim, com a comemoração de vida. Nós escapamos, sabe, conseguimos resistir e principalmente depois dessa lição, a importância de ter um voto consciente. Votem com orgulho por uma política que representa saúde, que representa vacinação, que representa a aplicação na ciência, na cultura, a cultura que foi tão penalizada esses últimos tempos, entendeu? Lembre-se disso, nós precisamos de arte, nós precisamos de ciência, nós precisamos de conhecimento, de informação. Lembre-se disso. Vamos votar com essa consciência. É isso, acho que eu estou muito feliz por estar falando de um tema tão importante, agradeço imensamente o espaço. Acho que o que nós abordamos aqui deixa muito claro o que nós queremos. A Cláudia coloca agora com muita propriedade. A gente passou 2 anos aí muito difíceis, né? Onde vidas foram perdidas, né? Famílias foram destruídas, economias foram destruídas, né? Uma guerra sem bomba, mas que tem um estrago
muito significativa. A gente está retomando aí as nossas vidas, tentando voltar ao normal. Infelizmente ainda estamos perdendo vidas com muito menor intensidade, mas já dá para voltar ao normal, então é por isso que a gente vai, todo mundo vacinado, todo mundo com a sua carteira em dia. Quem não se vacinou, procure o posto de saúde aí por esses dias para vir para a parada vacinado, porque a gente tem que ter a empatia de pensar no outro também, né? Não é só na gente também. E acho que o recado está dado, né? Mais um ano a gente vai para as ruas com um tema bastante importante, que é o voto consciente, o voto que representa. E o recado que eu deixo assim, a gente não tem... A parada, ela é um dia só, ela é um dia de celebração, ela é um dia de festa, mas a gente tem um ano inteiro para pensar em outras questões de políticas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Vamos para a parada? Vamos festejar? Vamos. Mas não deixe de ter uma militância ativa. Eu sei que às vezes essa palavra militância, ela para muitos é chato, mas você pode militar de várias formas, né? O voto consciente é uma militância, o reivindicar o que o seu candidato está fazendo. Estudar é uma foto de resistência. É muito. Resistência. E é isso, juventude. Vamos estar lá, principalmente a juventude, procure o seu... o TSE, né? Para poder tirar seu título. E vota. Porque o seu voto é muito importante, porque o futuro vai depender das políticas públicas para você colher lá na frente coisas positivas. Eu agradeço mais uma vez imensamente estar aqui com Cláudia, com Isaac e a nossa maravilhosa Tchaca, linda. Gente, vamos fazer um brinde? Eu acho que como comunidade LGBT a gente precisa sempre parar para celebrar as nossas conquistas. E esse brinde aqui é com o Smirnoff Caipirosca. Smirnoff, a vodka número 1 no mundo, que celebra a diversidade e as misturas. É para todos. E lembrando que sempre é preciso beber com moderação. E não pode compartilhar com menores de 18 anos, viu? A cada episódio a gente vai brindar uma conquista da comunidade LGBT+. E a conquista de hoje é que a Lei Maria da Penha agora vale também para mulheres transexuais e travestis. No começo de abril, o STJ decretou que a Lei Maria da Penha, que protege, né, mulheres de violência doméstica e familiar, também vale para mulheres transexuais e travestis. E que a Lei Maria da Penha se enquadra ao gênero e não ao sexo biológico. Lembrando que o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Dados divulgados em janeiro pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais revelam que em 2021, 140 assassinatos aconteceram no país. Portanto, essa é uma grande vitória que poderá diminuir o número de assassinatos e de violência dessa população. Podemos? Podemos! Eu adoro a minha com frutas da época. Que delícia! Seguinte, dia 19 a gente tem um encontro marcadíssimo na Avenida Paulista. Chega cedo, por volta das 10 horas. Mas eu faço muitas festas pelo Brasil todo. E eu sempre falo com as minhas contratantes, assim, né? A festa é legal, você também comemorar o antes, a preparação. Como é que você vai, se você vai se hidratar, que roupa se é confortável ou não, se vai te apertar ou não. Se você tem que tomar algum remedinho, leva escondidinho. Leva um dinheirinho ou então aquele cartãozinho, leva o celular bem próximo ao seu corpo para que você possa ter uma proteção para ele não possa cair. E o seguinte, no dia 19, vamos fazer um brinde, né? Vamos brindar a liberdade de nós sermos o que somos. Tem a oportunidade de a gente pegar juntos lá, fazer um brinde com 3 milhões de pessoas, brindando a vida. Então esse é o meu convite, para que a gente possa brindar a vida em 2022 juntos, lá na Avenida Paulista. Aí sim, a magia acontece. Não esqueçam que essa temporada, né, do Vozes da Parada tem mais 15 episódios ao longo do ano. Um por semana, e a gente se vê no próximo episódio. Vozes da Parada, o podcast oficial da parada LGBT+, de São Paulo. Um oferecimento Smirnoff, a vodka número 1 do mundo. Aprecie com moderação e não compartilhe com menores de 18 anos.